Queridos, quero compartilhar algumas meditações que tenho feito por conta do nosso estudo ali no Secob, curso de capacitação de obreiros. Temos estudado o módulo A História da Assembleia de Yeshua e ali nós nos deparamos com alguns eventos históricos e alguns relacionados à perseguição dos filhos das trevas contra os filhos da luz. E dentro desse estudo, eu estava lendo uma parte de um livro de história que trata da época do declínio do Império Romano e faz uma análise sobre os fatores que levaram a esse declínio e vai narrando ali alguns eventos, alguns fatos, alguns personagens relacionados nesse período e vai prolongando essa análise até bastante tempo depois da queda da parte ocidental do Império Romano, sediado ali em Roma. Eu quero trazer para os irmãos alguns trechos dessa leitura que eu fiz e fazer reflexão sobre aquele momento da história e compararmos com o nosso momento hoje, para vermos a atuação do adversário contra o plano de Elohim e percebermos que as táticas, as técnicas utilizadas são basicamente as mesmas, porque Satã é o mesmo e tem o mesmo propósito, que é combater contra Elohim, contra o seu ungido, contra os seguidores do ungido. Eu quero começar com uma leitura que está aqui no livro de Yohanan, aparece aí nas Bíblias João, livro de Yohanan, capítulo 15, vou fazer uma leitura do versículo 20 ao 25. Yohanan 15, versículo 20 ao 25. É o Senhor Yeshua falando aos seus discípulos. Eu bati o olho aqui no versículo 18. Eu vou começar a partir do versículo 18, porque está relacionado a estes versículos que eu separei. Vamos ler a partir do versículo 18, então. Diz assim: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Guardem bem esse ensinamento do Senhor Yeshua. Ele está explicando, primeiro avisando aos discípulos que assim como o mundo o odiou, eles seriam odiados também. E depois ele explica o porquê que o mundo vai odiá-los. Porque eles não são do mundo, mas são escolhidos do Senhor Yeshua e por isso o mundo os odeia. Versículo 20. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Mais um detalhe aqui que o Senhor Yeshua está explicando por que o mundo vai perseguir, os filhos das trevas vão perseguir, e aqui esses filhos das trevas, eles podem estar em qualquer posição, condição social em relação a você. Pode ser um político, pode ser um comerciante, pode ser um religioso, pode ser alguém de várias áreas aí das profissões, área de saúde, filosofia, psicologia, professores. Pode ser na própria casa, como o Senhor Yeshua declarou, né, que os inimigos do homem seriam os da sua própria casa. Então, ele está explicando por que vai perseguir. Por causa do nome e porque não conhecem aquele que enviou o Senhor Yeshua, ou seja, não conhecem Elohim. E aqui já chamo a atenção, né, vamos prosseguir na leitura, mas eu já chamo a atenção dos irmãos
para que compreendamos depois na nossa leitura do trecho do livro de história, como falta compreensão àqueles que perseguem, muitas vezes, que eles estão, na verdade, perseguindo o próprio Elohim, mesmo dizendo que estão servindo a Elohim, ou a Deus, como é dito pela maioria das pessoas. E a gente sabe de um caso, de uma pessoa que estava nessa situação, perseguindo os filhos de Elohim, achando que era um servidor de Elohim. Quem era este? Shaul, que era perseguidor da Assembleia. Vamos continuar lendo o versículo 22. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam erro, mas agora não tem desculpa do seu erro. Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. E o mundo não sabe disso porque isso é oculto. As pessoas ignorantes são mantidas na ignorância pelo sistema dos perversos, para que não saibam disso, que na verdade o ódio deles não é contra mim, não é contra você. Não é nem contra o Senhor Yeshua somente, é contra o próprio Criador. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam erro. Mas agora viram-nas e me odiaram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua Torá, na Torá do Pai. Odiaram-me sem causa. Odiaram-me sem causa. Então o Senhor Yeshua, apesar de estar dando uma explicação aqui, falando o mundo vai odiar vocês porque vocês são meus escolhidos. Por isso o mundo vai odiar vocês, porque vocês não são do mundo. E aí outra questão que ele vai falar, por que perseguem? Perseguem por causa do meu nome. Porque não conhece aquele que me enviou. Mas isso é causa, é motivo, é razão, justificativa para a perseguição? Não. Tanto que no final ele vai citar o texto da Escritura dizendo: odiaram-me sem causa. O que quer dizer isso? Um filho de Elohim, ele faz o mal ou o bem? Ele é justo ou injusto? Justo. Faz o bem. Ele abençoa. Ele edifica. Mas, mesmo assim, os filhos de Satã são levados a odiarem os filhos de Elohim. Há motivo, há causa, há justificativa para isso? Não. A única razão para isso acontecer é porque Satã domina esses corações e os faz pensar em rebelião contra Elohim. E aí eu parto para a leitura aqui de trechos. Esse livro que eu estava lendo é o livro escrito por Edward Gibbon. Que é um livro que o título dele é Declínio e Queda do Império Romano. Na verdade, não é um livro só, né? É uma coleção, são vários volumes. Então, ele faz um apanhado de um período longo da história. E a leitura que eu vou fazer aqui está no capítulo 16, que consta do volume 3. Então, os irmãos que quiserem consultar depois aí. Então, está no capítulo 16 do volume 3. E o título é A Conduta do Governo Romano em relação aos cristãos, do reino de Nero ao de Constantino. Eu não entendi. O livro, na verdade, essa coleção completa só encontrei em inglês, mas existe a versão dele, eu acho até que na biblioteca tem uma versão concisa em português. Mas são vários volumes. Posso até ver aqui, tentar ver aqui quantos volumes são. Pelo menos os volumes que eu tenho aqui, né? Porque aqui do que eu tenho são 12 volumes.
E o que tem ali na biblioteca é um volume só, fazendo um apanhado. Não sei como é que foi feito esse resumo aí, mas certamente não tem o mesmo conteúdo que aqui. Mas em inglês tem esses vários volumes. Então, volume 3, capítulo 16. Então ele passa aqui a fazer uma análise sobre a relação entre o governo romano e os chamados cristãos. Aqui ele está chamando de cristãos porque é o nome que ele conhece. Não é uma pessoa que crê no Senhor Yeshua que escreveu isso aqui, é um historiador do mundo. E ele começa dizendo assim, se nós considerarmos seriamente a religião cristã como pura, seus preceitos morais como santos e as suas vidas como inocentes, durante ele chama aqui as primeiras eras, ou os primeiros anos ali do cristianismo, porque os historiadores do mundo, uma coisa que a gente pontua ali no nosso estudo da história da Assembleia de Yeshua, os historiadores do mundo, eles confundem cristianismo e reino de Elohim. A história do reino de Elohim, do reino do Senhor Yeshua, sua fundação, sua expansão, não é a história do cristianismo. A história do cristianismo tem a ver, está mais relacionado com uma estratégia do Império Romano, dos imperadores romanos, especificamente de Constantino, de tentar salvar o desaparecimento do Império Romano, salvar o seu controle sobre os territórios conquistados. E aí eles adotaram a estratégia de se misturar aos líderes religiosos, uma vez que eles até então não tinham conseguido, através da violência, destruir o povo de Elohim. E aqui é esse período que ele está falando. Então, se considerarmos que a religião cristã, ou que aquilo que era ensinado pelo servo de Yeshua é puro, que os preceitos morais deles eram de santidade, que eles eram inocentes, tinham uma vida tranquila nos primeiros anos, né? Então a vida era assim daqueles que abraçaram o anúncio de Yeshua, a gente vai supor, né, que esse tipo de doutrina que prega a benevolência, prega a justiça, seria aceita, seria recebida com a devida reverência por todos os descrentes do mundo. Então olha o pensamento do historiador. Se fosse tão bom assim, todo mundo ia aceitar. Aí a gente já percebe que está completamente contrário ao que o Senhor Yeshua ensinou. Se receberem a vossa palavra, né, se receberem a minha palavra, receberão também a vossa. Mas se odiaram a mim, também vão odiar vocês. E ele falou, eu fiz todos esses milagres aqui, todas essas operações que ninguém nunca fez, mas mesmo assim eles não creram. E aqui o historiador, na mente dele, na visão dele, escurecida, ele estava falando, se fosse tão bom assim, todo mundo ia receber. Né? Mesmo os mais estudados e polidos, né, apesar de não crerem nos milagres, teriam estimado as virtudes dessa nova seita. E até os magistrados, ao invés de perseguirem, iriam proteger, né, esses homens, né, que agiam de forma passiva para obedecer às leis, né, e não se preocupavam em questões políticas, em guerras. Então fala assim, poxa, uma gente tão calma, tranquila, sossegada, fácil de dominar, por que os magistrados iam se preocupar se esse pessoal era tão bom? E aí ele vai colocar o outro lado agora. Mas se por outro lado, nós virmos que naquela época existia uma tolerância ao politeísmo e que Roma não procurava se meter na religião dos outros, mas mantinha, né, os povos conquistados podiam exercer os seus cultos, né, tendo em vista a incredulidade dos filósofos, ou seja, os filósofos não aderiram completamente ao culto romano, né, a questão do próprio Senado, né, que ficava ali naquelas brigas políticas, e ele falou assim, poxa, se era essa a condição,
Havia uma tolerância religiosa, politeísmo, todo mundo podia fazer a sua religião. Então por que os imperadores se levantavam contra esse povo? Aí fica difícil. Aí ele coloca que agora eu estou perdido. Se era um povo tão bonzinho e existia tolerância religiosa, por que houve esse conflito? E aí, a partir daqui, ele vai começar a tentar arranjar causas que pudessem justificar o comportamento dos imperadores, colocando como se fosse... Na verdade, eles até tentavam entender e ajudar o povo, mas por causa da insistência dos servos de Yeshua em permanecer naquele modo de vida, sem se submeter ao Estado, eles não se viam... Não tinha outra opção, outra saída a não ser torturar, lançar as feras, lançar nas arenas, né? Rasgar o meio, queimar. Não tinha outra saída. E vamos continuar lendo aqui mais algumas coisas. E ele pergunta, que nova ofensa esses cristãos teriam cometido? Que nova provocação que podia exasperar essa condição indiferente dos imperadores com relação à religião? Que novos motivos para insuflar os príncipes diante de ele fala aqui, de milhares de formas de religião que subsistiam em paz. Ou seja, tolerância religiosa, né? Multiplicidade, diversidade, todo mundo em paz, ninguém mexe com ninguém, ninguém fica dizendo você precisa vir para a minha religião, a sua religião está errada. Todo mundo em paz. O que esses novos fizeram? Eu continuo aqui. A política religiosa é fato, né? Ele está narrando aqui um fato. Assumiu um caráter intolerante para opor o progresso do que ele chama aqui de cristianismo, ou dos seguidores do Senhor Yeshua. Lembrando que ele está falando aqui dos primeiros anos, primeiro século, segundo século. Então ainda não estava naquele período ali de bagunça, confusão doutrinária. Né? Ele coloca aqui, os servos do Senhor Yeshua, eles obedeciam, né, às regras, às autoridades, né, e solicitavam liberdade de consciência. Mas eles foram excluídos dos benefícios que eram comuns aos demais. E é isso aqui que me chamou a atenção nesse trecho. Pensando nos dias de hoje, quantos evangélicos aí não ficam citando Constituição, leis, dizendo que nós temos liberdade de expressão, liberdade de consciência, temos o direito de seguir a nossa crença. E era a mesma condição dessa época. Ele está narrando aqui um fato, né, que existia muitas demandas diante dos magistrados, alegando que era necessário respeitar a liberdade de consciência, tendo em vista essa tolerância religiosa para com todos os demais deuses, religiões e cultos. Mas por que havia essa tolerância a todo mundo, menos a esse grupo? É isso que esse escritor está escrevendo aqui para tentar esclarecer. E aí ele vai fazer a mistura aqui. As mortes de alguns mártires eminentes têm sido registradas com cuidado. E no tempo que o cristianismo foi investido do poder supremo, os governadores da igreja também não foram negligentes ao empregar também crueldade, imitando a conduta dos seus adversários pagãos. Olha o pensamento dele aqui, vou explicar. O que ele está dizendo aqui é que esse mesmo pessoal que pedia liberdade de religião, liberdade de crença, liberdade de consciência, anos depois vão se tornar aqueles que vão exercer crueldade contra os seus adversários, as outras religiões. Ele está misturando o que com o que aqui? Os servos do Senhor Yeshua com a Igreja Católica Romana, que anos depois, através de Inquisição, cruzadas e diversos outros mecanismos, vão
exercer a perseguição, quando ele está dizendo aqui as religiões pagãs. Mas, obviamente, a gente que tem conhecimento sabe que essa igreja romana aqui não são os servos do Senhor Yeshua, porque os servos do Senhor Yeshua eles não vão pagar o mal com o mal. Nós aprendemos a pagar o mal com o bem, porque é da natureza do filho de Elohim fazer o bem. Mas aos olhos do historiador, tá vendo? Esse pessoal aqui que naquela época se diz sofrido, perseguido, anos depois eles vão fazer pior ainda. E é isso que é ensinado, né, por aí. Que essa igreja romana, na verdade, não tem nada a ver com a igreja, com o Império Romano. Aí misturam, né? Dizem que ela foi fundada por Pedro e etc. Vamos continuar lendo aqui outro trecho. Uma razão que foi apontada para a conduta dos imperadores, nessa conduta de perseguição, aí chama aqui de cristãos primitivos, ou seja, os primeiros seguidores de Yeshua, fiéis, guardando a Torá, guardando os ensinamentos do Senhor Yeshua, pregando o anúncio com verdade, né? Pode aparecer mais provável, né? Ele coloca mais provável, né? Que é com relação ao suscitar a ira das outras religiões. E ele vai explicar por que suscitava a ira das outras religiões. Seria esperado, ele disse lá no início, seria esperado que todos adotassem essa religião se ela fosse tão boa, tão pura, pregasse a bondade, a unidade de todos, né? Mas o que acontecia é que isso levantava a indignação, esse grupo de pessoas que os imperadores resolveram perseguir, eles suscitavam a indignação desses politeístas, porque esse grupo dizia que os deuses deles não eram deuses, que o culto deles era inválido. E aí ele vai dizer, né, de certa forma, concordando com a atitude dos politeístas. Politeístas é o que esse politeísta, né, segue o politeísmo, ou seja, servem a muitos deuses, a vários deuses. Enquanto que os Yehudim, depois os discípulos do Senhor Yeshua, eles são pessoas que vão seguir o monoteísmo, que é um único Elohim. Então, por isso que ele coloca aqui os politeístas, porque todas as outras religiões, elas se curvam diante de ídolos, de várias pessoas, fazem clamores. Basta ver como é que é a igreja romana, que apenas é uma herança de tudo isso, né? Tem Maria para tudo quanto é lado, né? Você escolhe a sua. É igual time de futebol, né? Igual roupa, você escolhe a sua. Tem a Maria, aí tem o santo protetor do não sei o quê, o santo dos pobres, o santo dos ricos, o santo dos doentes, né? O santo dos milionários. Então tem para todos os gostos. Ele coloca aqui, era esperado, né? Diante dessa pregação, diante desse ensino odioso, era esperado que esses politeístas se unissem com indignação contra qualquer secto, aí ele coloca aqui, generaliza, né? Como se isso tivesse acontecido, contra qualquer grupo de pessoas que se separasse da comunhão da humanidade, é a expressão que ele usa aqui. É claro que é levantar a indignação das pessoas contra um grupo que se acha o único santo, o único salvo, o único que se afasta da comunhão da humanidade, do ecumenismo, clamando a exclusiva possessão do conhecimento de Elohim, e vai desdenhar de toda forma de culto, exceto a sua, dizendo que são perversas e idólatras. Aí o escritor, ele pega para si, né? Assim, é claro que vai suscitar indignação. Quase que diz, é isso mesmo. Essa gente tem que morrer. Quase que eu posso ouvir a torcida dele, né? Então, ele fala assim, os direitos de tolerância tinham que ser mútuo. Eu respeito a sua religião, você respeita a minha. Esse livro aqui, eu não peguei aqui, não cheguei a olhar aqui quando ele foi escrito, mas ele já foi escrito há muitos anos, séculos, né? Então ele faz um apanhado, e esse escritor, Edward Gibbon,
Ele é um dos escritores que é mais citados para esse período do Império Romano. Então, por isso que eu também pego ele como essa referência. E além disso, ele tem bastante conteúdo. Então, ele está colocando aqui que um dos motivos porque a perseguição se levantou é porque os politeístas, os adoradores de ídolos, os adoradores de outras religiões, eles se sentiam ofendidos com a pregação do anúncio, com o ensino dos servos de Yeshua. Alguma semelhança com o que estamos vivendo hoje? Todo mundo se sente ofendido de alguma forma, né? Isso é promovido, essa sensibilidade nos povos, justamente para suscitar o ódio contra os filhos de Elohim. E aí ele fala que isso dava argumento aos imperadores para cuidarem da justiça política e da segurança pública. E aí me chamou a atenção essa expressão que ele usa. Olha, a ordem democrática. Temos que salvar a democracia. Esse pessoal com discurso de ódio atenta contra a humanidade. Aí sempre coloca de uma forma assim bem, como é que se diz, hiperbólica, para a pessoa assim, poxa, contra a humanidade? O que ele falou? Ele falou isso que Yeshua salva, que só Yeshua salva, que Yeshua dá a vida eterna e todos que não crerem nele vão perecer. Parece que é um absurdo. Cada um crê no que quiser. Todos os caminhos, se a pessoa for boa, for bem intencionada, podem trazer o benefício. Se você falar dessa forma, você tem tolerância religiosa. Se você começar a falar a verdade para a salvação, aí começa a vir o problema. Ele coloca aqui, do reino de Nero até o de Antônio Pio, o Pio, né, Antônios Pius, os Yehudim experimentaram a impaciência do domínio de Roma. Isso também porque, dentre os Yehudim, muitas revoltas se levantavam, né? Cada hora surgia alguém dizendo que era um ungido, né? E aí arregimentavam a multidão para se insurgir contra o domínio de Roma. Então tinha esse aspecto também, apesar de o ensinamento da Torá também ser um problema, porque também era monoteísta. Então o entusiasmo dos Yehudim era sustentado pela opinião que eles tinham de que que era proibido, pela sua Torá, pagar taxas a um senhor, a um mestre, né, que coloca, é um governante idólatra. E se apoiando na promessa, a partir das suas profecias, dos seus antigos oráculos, de que um ungido conquistador iria se levantar para quebrar as correntes e investir os seus favoritos com o império sobre a terra. Então essa era aqui a crença, na ótica desse historiador, dos Yehudim, né? E isso era anunciado, né? Alguém apareceu lá se anunciando como esse ungido, e um deles foi o Barco Rabas, né? Barco Rabas, aqui está o nome em inglês, mas é Barco Rabas, que arregimentou um exército e ficou durante 2 anos resistindo durante o governo do imperador Adriano. Então, ele arregimentou um exército que foi capaz de resistir aos exércitos romanos durante 2 anos. Então, quanta gente, quanto preparo não foi feito. Tudo isso porque esse Barco Rabas se apresentou como o ungido. E aí os Yehudim, eles viviam aparecendo com essas revoltas até que chegou um momento que eles foram expulsos pelas nações, né? Mas mesmo assim, mesmo expulsos pelas nações, enquanto tinha gente ainda em Jerusalém, eles levantavam isso, né? E normalmente quem era o líder era alguém que se intitulava ungido. Vou ler mais um trecho aqui. Aí ele fala de maneira até crítica, falando que esses Yehudim, eles, durante o período de Antônio Pio,
eles foram restaurados à sua condição, né? Tiveram os seus bens devolvidos e tal, mas eles eram um tipo de pessoa que em todo tipo de negócio com os estrangeiros eles procuravam tirar vantagem. E isso é fato, porque no ensinamento dos Yehudim, os estrangeiros eles são indignos, né? Os infiéis eles não merecem habitar na Eretz. Né? Só a descendência de Abraão, né? Isaac e Jacob. Isso é ensinado. Tanto é que quando o Senhor Yeshua ele ensinava para o povo, falou assim, ouviste que foi dito, amarás o teu irmão e odiarás o teu inimigo. Só que esse inimigo aí é o estrangeiro. Né? Eles ensinavam isso para o povo. E o Senhor Yeshua vai ensinar de acordo com a verdade. Então ele fala que os Yehudim, eles também rejeitavam os outros deuses que eram adorados, inclusive pelos imperadores. Mas por que eles, apesar de ser uma religião também antissocial, por que eles não estavam sendo perseguidos da mesma forma que os seguidores de Yeshua? Aí ele vai entrar numa coisa de que é simples a diferença entre eles. Apesar de ambos estarem ali falando sobre a Bíblia, sobre a Escritura Sagrada, apesar de ambos seguirem a um só Elohim, ele vai colocar assim, aqueles que abraçavam o anúncio, eles dissolviam os elos sagrados com os costumes e a educação. Olha a expressão, eles dissolviam os elos sagrados dos costumes e da educação. Violavam as instituições religiosas do seu país. E presunçosamente desprezavam o que os seus pais acreditavam. E reverenciavam como sagrado. Então isso era ruim. Como é que você diz que se converteu a Yeshua e vai romper com o seu país, vai romper com a educação, vai romper com o MEC, vai romper com as escolas, com a educação vigente, vai romper com o que os seus pais acreditavam? Se bem que hoje isso está sendo até, de certa forma, desestimulado, né? Seguir o que os pais acreditam. Mas esse tipo de atitude, renunciar a tudo, porque o Senhor Yeshua ele cobra isso da pessoa, né? Aquele que amar mais o seu pai e a sua mãe do que a mim não é digno de mim. Que amar mais a sua mulher, seu filho, amar suas coisas, não é digno. Tem que renunciar a tudo e seguir após Yeshua. Mas isso aos olhos daquela sociedade da época, isso era ruim. Como é que pode isso? Vai renunciar a tudo? Não vai aceitar mais nenhum dogma da sociedade? Como é que nós vamos viver em sociedade? Nós temos que respeitar, a palavra respeito, né? Respeitar uns aos outros, respeitar a individualidade, respeitar o pensamento, respeitar a opinião, respeitar a religião. Então isso já acendia a luz vermelha. Né? Como é que é esse grupo aí, que se diz o único conhecedor do Elohim verdadeiro, que os demais são idólatras, são perversos? Todo cristão, ele escreve aqui, rejeitava com desprezo as superstições da sua família, da sua cidade, da sua província. Aí ele coloca, o corpo inteiro de cristãos, o corpo inteiro de seguidores de Yeshua, unanimemente recusavam ter unidade, comunhão com os deuses de Roma, do Império e da humanidade. Isso aqui que eu ficava, toda hora ele coloca da humanidade. É como assim, ele é contra a civilização. É o equivalente a contra a democracia, contra os povos, contra o planeta, porque a pessoa ela decidiu seguir a Yeshua. Ela virou inimiga da humanidade. Mas é a verdade, o Senhor Yeshua fala sobre isso. Né? O mundo, ou seja, a humanidade, vai odiar vocês. Porque odeiam a mim e odeiam ao meu Pai. Só que para esse historiador aqui, ele está tentando entender por que houve a perseguição. Mas é claro, eles não aceitavam ninguém mais. Rejeitavam todo mundo, desprezavam os deuses de Roma.
era em vão que o crente oprimido, né, era alienado, né, de seus direitos de consciência e privado de julgamento. Ele está falando, era inútil. Mesmo que eles fossem confiscados nos seus bens, mesmo que fossem presos, eles continuavam com esse pensamento. E era isso que incomodava. A firmeza, a manutenção da emuná. E isso tem a ver com a questão do controle. Quando os dominadores das trevas percebem que nada que eles façam pode subjugar um servo do Senhor Yeshua, o que eles percebem? Eu não posso controlar esse povo. Eles servem a um senhor que não é o imperador romano. Eles servem a um Elohim que não é nenhum dos muitos deuses do Império Romano. E eles se apegam a isso mesmo em face da morte. Não, nós temos que destruir esse povo. É muito... É um risco muito grande. É uma ameaça forte contra o meu domínio. E, na verdade, o fundo é esse. Dentro daquilo que está escrito no Terrilá 2, no Salmo 2. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Se levantam contra Yahová e contra o seu ungido. E aí ele coloca aqui, mais um trecho. A surpresa dos pagãos foi, em breve, sucedida pelo ressentimento. A surpresa aqui que ele está falando é diante daquilo... O que é essa gente aí que age dessa forma? Abre mão de tudo, joga tudo fora, se levanta contra tudo que a humanidade alcançou até aqui, todos os avanços tecnológicos, e diz que isso é nada, que isso não é sabedoria, que isso não é ciência. Se levanta contra a ordem democrática, é o discurso, é o mesmo discurso. E eles, diante disso, eles ficavam surpresos, estarrecidos, e aí eles começaram a ficar ressentidos, né? Ele coloca os mais pios dos homens foram expostos à imputação de impiedade, de crime. Era evidente que qualquer forma de culto que eles tinham substituído, tinha sido substituída para os deuses e templos da antiguidade. A ideia pura e sublime que eles tinham de um ser supremo escapava à concepção da multidão pagã, né, que estava perdida. Porque o que acontecia? A pregação falava de um ungido, de um rei prometido, que viria de uma forma especial e salvaria a humanidade, dando a ela a imortalidade, a salvação. Mas essas mitologias já existiam na época. Desde Babel, tinha a questão do Filho de Deus, né, reencarnado. Essas histórias apareciam, porque os povos eles conhecem o que foi dito a Adão, né, que na semente da mulher viria um que pisaria a cabeça da serpente. Então, nas mitologias sempre aparece esse tipo de pessoa, um ungido, um salvador, o escolhido, aquele que vai pisar a cabeça da serpente. E você vai ver essa imagem da luta contra o dragão, da luta contra a serpente, em várias mitologias. Então, aos olhos daqueles politeístas, de certa forma, aquela pregação era, digamos, comum, era familiar. Tanto que a Igreja Católica Romana vai usar isso para fazer a mistura, para mudar os nomes e fazer uma relação entre o Senhor Yeshua e os heróis lá da mitologia, entre Miriam e a mãe desse escolhido, né? Entre os discípulos e os outros lá, os valentes das mitologias. Então eles vão fazer todo esse sincronismo aí. Mas, mesmo com essa semelhança da história do ungido, eles estavam atônitos porque isso não levava ele para os templos dos ídolos. Pelo contrário, os templos estavam se esvaziando. E aí entra outro segmento que vai ficar incomodado. Os sacerdotes que estão deixando de arrecadar,
Sacerdotes que já não têm tanto prestígio social, porque todo mundo sabe que são enganadores, estão sob a ira de Elohim. Então, o escritor, você vai percebendo que ele fala assim, poxa, mas eles pregavam e a história era parecida, mas qual é a causa? Qual é o motivo que levava a esses povos ficarem tão irados com esses seguidores de Yeshua? Justamente porque os templos ficavam vazios. E os heróis que eles tanto cultuavam, desde o princípio, ele fala aqui, desde a infância do mundo, porque isso é bem antigo mesmo, né? Depois da grande inundação do dilúvio, aquela torre de Babel, ela, inclusive, tinha essa relação, né, de estabelecer um domínio sem Elohim para engrandecer a humanidade, o ser humano. Que é isso que Satã incutiu no coração do ser humano. Sereis como Elohim. Então, se Elohim manda lá no Shammai, quem vai mandar aqui na Eretz, aqui na Terra, é o homem, é o Adão. E então eles vão criando seus heróis. E avançando aqui mais alguns trechos, a política de Roma via com ciúmes ou inveja e desconfiança qualquer associação entre pessoas. Especialmente a desses seguidores de Yeshua, que se separavam do culto público, ou seja, não aceitavam oferecer sacrifícios nos altares de Roma. Os novos convertidos, os que retornavam para o Senhor Yeshua, pareciam renunciar à sua família, seu país, e conectavam a si mesmos, ou se uniam àquele bando indissolúvel, como uma sociedade peculiar. E assumiam um caráter totalmente diferente do resto da humanidade. Exatamente como o Senhor Yeshua fala, né? O caráter desse grupo aí é totalmente diferente. O pensamento deles, que pensamento, que coisa é essa? E aí Shaul ele vai falar que para os sábios do mundo isso é o quê? Loucura. Mas aprove a Elohim salvar pela loucura do anúncio de Yeshua aqueles que se julgam sábios no mundo. Mas para onde leva a sabedoria deles? Para a destruição e para a perdição. Então, amados, esses são... Tinha vários textos aqui, porque é um capítulo grande, mas coloco esses trechos aqui para mostrar o pensamento. É um historiador fazendo análise em cima de fatos, ele faz uma pesquisa, né, bibliográfica, cita alguns historiadores de época, né, como Tácitus, Cornélios Tácitus, que era um historiador romano da época, do primeiro século, e ele vai colocando e tentando esclarecer. O objetivo dele nesse capítulo é tentar esclarecer o leitor as razões, as causas que levaram os imperadores a perseguirem os santos. Mas o Senhor Yeshua já tinha alertado. Não tem como a gente se conciliar com o mundo. Ele não veio trazer shalom, veio trazer espada. É guerra de luz contra trevas, de justiça contra injustiça. Enquanto que o mundo quer que a gente se adeque, se conforme, o que Shaul ensina para nós? Que nós não nos moldemos a este mundo, mas que entreguemos o nosso coração para ser moldado conforme Elohim. E dessa forma o mundo vai odiar, porque odiaram ao nosso Senhor primeiro e odeiam ao nosso Pai. E os dominadores das trevas se levantam contra Elohim, o seu ungido, e os seus seguidores, não porque sejamos, como até acontecia aqui, tinha um trecho em que ele fala que esses politeístas, esses idólatras, acusavam os servos do Senhor das maiores abominações. Eles comem criança, eles comem sangue de criança. Eles oferecem lá a oferenda e depois repartem entre si o pão, dizendo que aquele é o corpo da criança. Né? Então usavam o Instituto da Ceia, na celebração da morte do Senhor, e mentiam, torciam, e ainda chamavam os santos de canibais, que faziam rituais de magia, coisas que eles fazem, esses chamados pagãos. Então, é mais uma coisa que acontece, né? E o pessoal até usa a frase, acuse-os do que você faz. É uma técnica, é um mecanismo de Satã
para levantar as multidões contra os servos do Senhor Yeshua. Então, queridos, incentivo os irmãos a meditarem nas palavras do Senhor Yeshua, estarem preparados, porque o que estamos vivendo hoje são as mesmas práticas, Satã levantando as multidões contra os servos de Yeshua, tornando as pessoas sensíveis, ofendidas por tudo que diz respeito a Elohim. Que Elohim abençoe a todos, conceda a nós entendimento em tudo.